Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou o Gustavo e hoje eu vou explicar para você o que é a famosa tela azul, como ela funciona e como resolver esse problema. Bom, essa famosa tela da morte é conhecida por muitos usuários do Windows. O que acontece? Essa tela ela vem quando o sistema ele capta algum problema no computador. E como isso funciona, galera? Esse problema ele pode ser separado em duas coisas. Pode ser separado na parte do sistema operacional ou na parte do hardware, que é o próprio computador, tá bom? Eu vou explicar tudo isso para vocês. Muito fácil, beleza? Mas antes disso, já deixa o like e se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, beleza? Bom, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, essa tela azul do Windows, ela vem quando tem um problema no computador. Então, o que pode ser? A primeira coisa que nós podemos fazer pode ser uma coisa no sistema e depois pode ser no hardware, na parte física do computador. Então, galera, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Lembrando que eu vou passar isso aqui para você, usuário. Quando é no Windows Server, a gente tem que fazer uns outros troubleshootings. Mas esse não é a questão de hoje. Eu vou falar para você, usuário, da sua casa, o que você pode fazer, tá bom? Primeiro, o que eu aconselho você? A primeira coisa que fazer é formate o seu computador. Exatamente, porque quando o sistema está corrompido, ele pode trazer essas telas azuis. Então eu vou deixar aqui no link da descrição dois vídeos. Um é como formatar o computador e o segundo é como configurar o Windows 10, tá bom? Que pode ser o Windows 10 ou o Windows 11, você pode usar ele, que ele é bem fácil, beleza? Então, galera, se depois que você formatou o seu computador, instalou o Windows do zero e você ainda continua recebendo essa tela azul, a gente tem que ir para a parte 2. Porque se não é sistema, é hardware. E aqui vocês têm que ter muita atenção. Por quê? Quando o computador ele identifica algum problema de hardware, ele dá essa tela azul. Então a gente tem que fazer testes para poder descobrir qual é o problema. Na parte do hardware, são duas coisas. O que você pode fazer primeiro? Se você tiver um pouco de experiência ou um pouco de calma também, você pode limpar apenas o computador. Então você vai lá, abre o seu computadorzinho com muita calma, põe as mãos na fonte para liberar a estática do seu computador para não queimar nada e faça uma limpeza. Se você tiver um compressor de ar, passe um compressor de ar nele somente. Ou se você não tiver, pegue um pincel e passe e tira toda a poeira dele. Se você não tiver muita afinidade com isso, você pode pedir para alguém fazer essa limpeza para você, tá bom? Depois que você limpou o seu computador, essa limpeza superficial, você pode testar de novo. Se ainda não funcionar, a gente tem a parte 2, que pode ser o quê? Fazer uma limpeza ainda mais profunda no computador, que é você tirar as peças, limpar ela, a memória RAM, o processador, a parte dos cabos, limpar ele completo. Se você não tiver experiência com isso, eu aconselho você pedir para um técnico ou para uma pessoa que você conheça que tem mais experiência com isso. Então vamos recapitular aqui para você não se perder. Primeira coisa, formatar o computador e instalar do zero. Não resolveu? A gente abre o computador e faz uma limpeza superficial para tirar a poeira. Não resolveu? Temos que fazer a limpeza de tudo, porque às vezes pode estar tendo um mau contato nas peças e ele não está fazendo uma leitura, vamos supor, da memória RAM corretamente e ele dá essa tela azul. Se depois a gente fez todas essas etapas, não resolveu o problema, a gente vai ter que identificar a peça que não está funcionando. Tem duas formas de fazer isso. Ou você leva para um técnico para ele poder tirar as peças e testar para descobrir o que está dando problema, ou a gente pode fazer testes de hardware no computador. E eu vou ensinar isso para vocês hoje, beleza? Eu tenho separado aqui no PC um software que ele chama AIDA 64. Ele é um software pago, mas você pode baixar ele na sua casa e usar durante 30 dias. Caso depois desse tempo você queira usar ele ainda, você tem que comprar uma licença, beleza? Então, galera, eu vou mostrar aqui no PC como fazer os testes dos hardwares do seu computador, porque ele vai fazer esse teste, se ele identificar algum problema, ele vai dar tela azul e vai travar o PC. Daí você vai saber se, vamos supor, memória RAM, CPU, pode ser a sua placa de vídeo, todas as peças do computador, beleza? Se depois
que você identificou, por exemplo, se é o processador ou se é a memória RAM, você vai ter que pedir para um técnico, caso você não tenha muito conhecimento, né, comprar um novo equipamento, né, uma nova peça e instalar no seu computador, beleza? Então, bora aqui pro PC, eu vou mostrar tudinho isso para vocês aqui, beleza? E é claro, bora descomplicar. E aí, pessoal, descomplicando, beleza? Então, sem muitas delongas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar, baixar e instalar o AIDA 64. Lembrando que eu vou deixar aqui no link da descrição o site da fabricante para você fazer o download, tá bom? Daí assim fica muito mais fácil. Mas caso você queira seguir os meus passos aqui, a gente vai escrever no Google download AIDA 64. Tem um site dele da fabricante direto aqui, ó, que é aida64.com. A gente vai entrar e vai fazer o download. Aqui a gente pode escolher por onde a gente vai fazer o download, tá? Eu vou escolher o primeiro link aqui. Não quero me inscrever. Vamos aguardar alguns instantes enquanto ele carrega aqui. Vou fazer o download dele aqui. A instalação, galera, eu não vou instalar ele porque eu já tenho instalado, tá bom? Mas ele é bem fácil, só OK, next, next, next. Ele faz a instalação fácil, beleza? Depois que a gente fez a instalação, a gente vai abrir o AIDA. A gente vai lá, ó, clica o botão direito em cima dele, executar como administrador. Ele vai fazer uma leitura dos seus dispositivos. Uma vez que o AIDA foi aberto, galera, primeira coisa, não deixe mais nada aberto no seu computador. Deixe somente o AIDA aberto. Depois você vai em ferramentas, benchmark de disco. Depois aqui nós lemos todos os termos. Aqui ó, você vai selecionar os seus discos, eu tenho 2 no meu computador, o primeiro é SSD, depois é um HD, beleza? Depois, você em About, você vai fazer todos os testes aqui, ele faz teste teste de switch, teste para leitura, teste de buffer, então você vai fazer todos os testes e vai esperar. Se ele der um erro, vai reiniciar o computador e você vai saber que é o seu HD que tá com problema, beleza? Vai fazer isso com os HDs. Não foi com HD? A gente vai lá de novo, agora só que na parte de memória. Vamos abrir aqui o teste de memória e vai fazer Start Benchmark. Ele vai começar a fazer os testes das suas memórias RAM. Você espera ele fazer o teste completo e como eu disse para você, se der algum erro, ele vai falar para você aqui, beleza? Vou tentar cancelar o meu aqui. Depois, galera, se a gente já fez teste de disco, memória RAM, falta ainda CPU, que é o processador, e se você tiver uma placa de vídeo externa, né, você também vai fazer os testes. Aqui, galera, eu tenho uma RTX, que é a minha placa de vídeo, uma RTX 2060, e eu também tenho um processador, o Ryzen 7380, tá bom? 3800. O que você vai fazer? Você não vai fazer os dois simultâneos, porque senão você não vai conseguir identificar caso alguma coisa esteja estragada. Então você vai fazer primeiro o teste da sua placa de vídeo, se você tiver, vai fazer Start Benchmark. Depois, se não der problema, você vai vir aqui e vai fazer o teste do seu processador, Start Benchmark. Se depois disso você não recebeu nenhum problema, você vai ter que fazer um teste com o PC completo, que é um teste de estabilidade do sistema. Porque se não for processador, placa de vídeo, memória RAM e HD, sobra uma coisa só, galera. Pode ser a sua placa-mãe, pode ser ou a sua fonte, beleza? Se depois todos esses testes aqui você não identificou um problema, você vai ter que falar com o técnico, porque às vezes o teste de software que a gente está fazendo aqui dos hardwares não é suficiente para identificar o problema de hardware, entende? Daí ele vai ter que fazer testes físicos, beleza? Então você vai lá, vamos recapitular, que nem eu falei para vocês lá, vou até escrever aqui. Primeiro, a gente formata o computador, formatar. Não resolveu? Fazemos uma limpeza superficial, ok? Não resolveu? Fazemos uma limpeza profunda. A gente vai tirar todas as peças. Na memória RAM você pode passar uma borracha. No seu processador você pode limpar e passar uma nova pasta térmica. Se você não tiver seguro para fazer isso, leve para uma pessoa que saiba fazer, tá bom? Se depois de tudo isso aqui não funcionou, aí por último a gente faz os testes de hardware com o AIDA 64. Caso você não identifique aqui qual é a peça que está estragada, para você poder comprar outra, você vai ter que mandar para um técnico para ele fazer uns testes mais profundos, que pode acontecer. Então, como eu disse para vocês, tela azul ou é software, é o que é o sistema, ou é o hardware, beleza? Na maioria das vezes,
resolve o sistema, beleza? Formatando o computador, ou se não resolver uma limpeza, porque se o leitor, onde vamos supor, tá passando a memória RAM, não tá bem encaixado, não tá bem slotado, pode dar esses erros de tela azul, beleza? Então, essas foram as dicas de hoje, galera, para você que tem problema com tela azul e quer resolver ela de uma vez por todas e sabe como funciona agora esse problema, tá bom? Eu vou finalizar o nosso vídeo lá, no nosso vídeo de finalização, e a gente se vê daqui meio segundo. Beijo! E aí, pessoal, viu como as coisas são fáceis? Eu tento trazer isso da melhor forma possível. Eu não quero entrar muito no termo técnico, mas você sabendo esses steps do que fazer, ajuda bastante você, até você, vamos supor, mandar para alguma pessoa para resolver o problema e gastar um dinheiro. Às vezes, como a gente disse, pode formatar o computador e resolver tudo isso, beleza? Lembrando, galera, caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscreva e deixe o curtir e faça algum comentário do que você acha, se faltou alguma coisa ou se você tem alguma sugestão de vídeo. A sua opinião é muito importante, tá bom? Eu fui muito agradecido por todos vocês, que você ficou até o final assistindo o vídeo, que você está querendo realmente resolver esse problema dessa tela azul, tá bom? Agora eu me vou. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!